Desde que me entendo por gente, vivi uma vida simples e sem grandes surpresas aqui na pacata cidade de Interiorana. Sou Maria, uma mulher comum, trabalhadora da cafeteria local e mãe solteira de 2 filhos adoráveis. Nada no meu passado parecia digno de nota, até aquele dia que virou tudo de cabeça para baixo. Foi uma manhã como outra qualquer. O sol ainda tímido espreitava por entre as nuvens enquanto eu corria para preparar o café da manhã para meus pequenos, Pedro e Clara. A rotina tranquila era minha aliada, um refúgio de normalidade em um mundo cheio de incertezas. Porém, o destino tinha outros planos para mim. Ao abrir a porta, deparei com um pacote deixado gentilmente pelo carteiro na soleira. Não havia remetente visível, apenas meu nome escrito em letras firmes na superfície marrom. Meu coração deu um salto no peito, uma mistura de curiosidade e receio se apoderou de mim naquele instante. Sem perder tempo, levei o pacote para dentro, onde Pedro já devorava seu cereal matinal e Clara brincava com seus bonecos no tapete da sala. Sentindo um nó na garganta, arranquei o papel que envolvia o mistério, revelando um conteúdo que mudaria minha vida para sempre. Dentro do pacote, havia um conjunto de cartas antigas, cuidadosamente preservadas ao longo dos anos. O papel amarelado e os selos antigos denotavam uma origem distante, algo que não se enquadrava na minha vida cotidiana e interiorana. Cada carta era um portal para um passado desconhecido, uma narrativa entrelaçada com segredos que jamais imaginara existir na minha família. Minhas mãos tremiam enquanto segurava aqueles documentos frágeis, como se estivesse prestes a desvendar um enigma que poderia mudar tudo o que eu sabia sobre mim mesma e sobre minha história familiar. Sem saber ao certo por onde começar, mergulhei na primeira carta. As palavras escritas com uma caligrafia delicada contavam uma história de amor proibido e sacrifícios silenciosos, datada de uma época em que meus avós ainda eram jovens e cheios de sonhos. Cada linha adicionava uma camada de complexidade ao que eu pensava ser uma história simples de família. Revelações sobre escolhas difíceis, traições encobertas e segredos guardados a 7 chaves emergiam das páginas amareladas, desafiando minha compreensão do passado que moldou minha existência. Enquanto as horas se arrastavam, eu me via completamente imersa na história enterrada sob o peso do tempo. Cada carta era um elo perdido que me conectava a um legado de emoções profundas e decisões que ecoavam até os dias atuais. A descoberta daquele pacote não era apenas uma intrusão no meu cotidiano tranquilo, era um chamado para explorar os mistérios enterrados no passado, para confrontar verdades que poderiam redefinir minha própria identidade e me preparar para o que viria a seguir. À medida que eu mergulhava mais fundo nas cartas antigas, uma narrativa densa e intrigante se desdobrava diante de mim. Cada envelope aberto revelava uma nova peça do quebra-cabeça familiar, lançando luz sobre eventos que haviam sido mantidos ocultos por décadas. A segunda carta narrava uma história de ambição e traição na geração anterior à dos meus avós. Descobri que um dos membros da minha família havia tomado decisões controversas, manipulando os destinos de outros parentes em benefício próprio. Os conflitos morais e as consequências dessas ações ecoavam através das páginas, fazendo-me questionar até que ponto nossas vidas são moldadas por escolhas feitas por aqueles que nos precederam. Cada linha escrita com tinta desgastada trazia à tona dilemas familiares profundos, revelando um legado de segredos e silêncios que haviam sido transmitidos de geração em geração. As histórias pessoais entrelaçavam-se em uma tapeçaria de emoções, onde o amor, a traição e a redenção se misturavam em proporções igualmente intensas. Minha mente estava em turbilhão enquanto eu tentava reconciliar as verdades recém-descobertas com a imagem que eu tinha da minha própria família. O que mais poderia estar escondido nas entrelinhas dessas cartas antigas? Quais outras revelações esperavam por mim, prontas para desafiar minhas convicções e mudar o curso da minha vida? A investigação continuava, uma busca incessante por respostas que prometiam desvendar não apenas os mistérios do passado, mas também iluminar o caminho para o meu futuro. Cada carta aberta era um passo mais perto da verdade que me aguardava nas sombras do tempo.
À medida que as cartas revelavam suas histórias enterradas, eu me vi diante de um passado que não reconhecia completamente. Cada revelação era como um fragmento de um espelho quebrado, refletindo não apenas as escolhas de meus antepassados, mas também as sombras que pairavam sobre minha própria existência. A terceira carta desvendou um segredo que lançou uma nova luz sobre a dinâmica familiar. Descobri que um dos meus bisavós havia enfrentado um dilema ético angustiante, onde a lealdade à família colidia com o senso de justiça pessoal. A decisão tomada naquela época ressoava até hoje, influenciando indiretamente as escolhas e os destinos das gerações subsequentes. Cada palavra escrita com cuidado nas páginas amareladas abalava minha certeza sobre quem éramos como família. A complexidade das emoções humanas, capturada pelas letras desbotadas, ecoava como um eco através do tempo, lembrando-me de que cada um de nós carrega um legado de virtudes e falhas. Enquanto eu lia, sentia o peso das responsabilidades que surgiam do conhecimento. A história familiar não era apenas uma narrativa distante, era um espelho que refletia as escolhas que moldaram minha própria jornada. As lições do passado ressoavam com uma urgência renovada, instando-me a confrontar não apenas as histórias dos outros, mas também as verdades que talvez preferisse não enfrentar. O confronto com o passado não era apenas uma exploração de eventos distantes, era um mergulho profundo em águas turvas de emoções e revelações que desafiavam minha compreensão do que significa ser parte de uma família. A jornada pela história enterrada era apenas o começo de uma transformação pessoal que prometia remodelar meu entendimento de mim mesma e do meu lugar no mundo. À medida que eu continuava a desvendar os segredos enterrados nas cartas antigas, percebia como cada revelação impactava profundamente minhas próprias raízes familiares. As histórias de sacrifício, traição e redenção teciam uma tapeçaria complexa que agora se desenrolava diante de mim, revelando camadas ocultas da minha própria identidade. A quarta carta trouxe à tona um episódio marcante na vida de uma antepassada distante, cujas escolhas ressoavam até hoje. Descobri que ela enfrentará um desafio físico e emocional severo, obrigada a tomar decisões difíceis para proteger sua família e sua própria sanidade. A coragem demonstrada por essa mulher ancestral ecoava como um eco através das gerações, desafiando-me a considerar como esses mesmos traços de determinação e sacrifício se manifestavam em minha própria vida. À medida que eu lia, cada palavra parecia lançar uma nova luz sobre a minha compreensão do que significava pertencer a essa linhagem. Os conflitos internos, os dilemas morais e as escolhas difíceis descritas nas cartas ecoavam em meu coração, fazendo-me questionar não apenas as histórias dos outros, mas também as verdades que talvez preferisse não enfrentar. O impacto nas minhas raízes não era apenas uma questão de explorar eventos distantes, era um mergulho profundo em águas turvas de emoções e revelações que desafiavam minha compreensão do que significa ser parte de uma família. A jornada pela história enterrada era apenas o começo de uma transformação pessoal que prometia remodelar meu entendimento de mim mesma e do meu lugar no mundo. À medida que eu mergulhava mais fundo nas histórias enterradas, percebia que cada revelação não era apenas um ponto na linha do tempo, mas sim um fio que tecia o tecido da minha própria existência. Os mistérios do passado iluminavam o caminho para o futuro, revelando verdades que, embora difíceis de aceitar, me permitiam abraçar plenamente quem eu era e de onde vinha. A descoberta de cada carta era como desvendar um nó complicado, liberando uma compreensão mais profunda e uma conexão renovada com minha própria história. O impacto nas minhas raízes era mais do que uma simples curiosidade histórica, era uma jornada emocional que me obrigava a confrontar verdades desconfortáveis e, ao mesmo tempo, celebrar a complexidade e a resiliência da experiência humana. A busca por respostas se tornou uma obsessão tranquila, uma necessidade urgente de desvendar os mistérios que há muito tempo assombravam minha família. Cada pista encontrada nas cartas antigas era um convite para explorar territórios desconhecidos e desenterrar segredos que haviam sido enterrados sob camadas de tempo e silêncio. Movida por uma determinação renovada, embarquei em uma jornada através de lugares esquecidos e histórias mal contadas.
Minha investigação me levou a bibliotecas empoeiradas, arquivos municipais e conversas com os mais velhos da comunidade, todos compartilhando fragmentos de uma narrativa maior que começava a se revelar diante dos meus olhos. Cada descoberta era como uma peça do quebra-cabeça familiar que se encaixava perfeitamente, revelando não apenas os eventos do passado, mas também os motivos por trás das escolhas que haviam moldado minha existência. A busca por respostas não era apenas uma investigação intelectual, era uma jornada emocional que me permitia reconectar com minhas raízes de maneiras profundamente pessoais. À medida que eu mergulhava mais fundo na história enterrada, enfrentava obstáculos e desafios que testavam minha determinação. Enquanto desvendava segredos há muito esquecidos, eu também enfrentava a realidade de que algumas verdades eram mais dolorosas do que eu poderia ter imaginado. No entanto, cada passo adiante na minha busca era um passo mais perto de compreender não apenas o passado da minha família, mas também o meu próprio lugar dentro dessa história. A jornada em busca de respostas era um ato de autodescoberta e redenção, onde cada revelação trazia consigo uma compreensão mais profunda da complexidade da condição humana. A busca por respostas não era apenas sobre desvendar mistérios, era sobre aceitar as verdades que emergiam do passado e usá-las como um guia para o futuro. Cada revelação era uma oportunidade de cura e crescimento, permitindo-me abraçar plenamente quem eu era e as forças que me trouxeram até aqui. À medida que as cartas revelavam seus segredos mais profundos, eu mergulhava em um mar de emoções conflitantes e verdades cruas que desafiavam minhas convicções mais profundas. A 7ª carta, encontrada em um velho baú empoeirado escondido no sótão da casa da família, revelou um segredo que viria a definir não apenas minha compreensão do passado, mas também minhas escolhas futuras. Descobri que um antigo desentendimento entre dois ramos da família havia deixado cicatrizes profundas que se estendiam por gerações. As consequências das escolhas feitas décadas atrás ainda reverberavam através do tempo, afetando relações e narrativas familiares até os dias de hoje. O ressentimento e a mágoa retratados nas páginas amareladas das cartas eram um lembrete contundente de como nossas ações têm repercussões duradouras, moldando não apenas o nosso próprio destino, mas também o daqueles que amamos. Enquanto eu absorvia a gravidade das revelações, percebi que a busca por respostas não era apenas uma questão de curiosidade histórica, mas sim uma jornada pessoal de reconciliação e entendimento. As histórias enterradas sob camadas de silêncio e incompreensão ofereciam uma oportunidade única de sanar antigas feridas familiares e construir pontes entre passado e presente. Cada linha escrita com cuidado nas cartas antigas era um convite para explorar a complexidade da condição humana e a fragilidade dos laços familiares. Aprendi que a verdade nem sempre é fácil de aceitar, mas é fundamental para o processo de cura e reconciliação. Ao confrontar as consequências das escolhas feitas por meus antepassados, eu me vi confrontando também minhas próprias responsabilidades como guardiã da história familiar. A jornada pelo passado me ensinou que, por mais difícil que seja o caminho da descoberta, ele é essencial para encontrar paz e integridade dentro de mim mesma. Cada revelação era uma oportunidade de crescimento pessoal e uma lembrança da importância de honrar a memória daqueles que vieram antes de mim. Ao fechar o último envelope, senti um misto de gratidão e reverência pelas histórias que havia descoberto. Elas não eram apenas relatos do passado, mas sim lições vivas que moldariam meu presente e futuro. Com o coração cheio de novas compreensões e uma determinação renovada, eu me preparei para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir, sabendo que a jornada pela história familiar era uma dádiva que me transformaria para sempre. À medida que minha jornada pelo passado chegava ao seu ápice, eu me encontrava diante de um mar de revelações que transformaram minha compreensão do presente e do futuro. Cada descoberta nas cartas antigas e nas histórias compartilhadas me guiava por um labirinto de emoções e verdades entrelaçadas, desafiando-me a abraçar plenamente a complexidade da minha história familiar. O último capítulo desta saga revelou um segredo final que mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha própria identidade. Descobri que um ramo distante da família havia sido separado do resto por circunstâncias que datavam de muitas décadas atrás.
A separação forçada lançou sombras sobre gerações, criando divisões que só agora começavam a cicatrizar com a revelação desses eventos. Enquanto eu absorvia as últimas palavras das cartas e refletia sobre as histórias compartilhadas, percebi que a jornada não era apenas sobre desvendar mistérios do passado, mas também sobre encontrar paz e aceitação no presente. As lições aprendidas com as vidas daqueles que vieram antes de mim ecoavam como um legado de sabedoria, oferecendo orientação em meio às incertezas da vida moderna. Cada revelação era uma pedra de toque que testava minha compreensão do que significa ser parte de uma família. A complexidade das emoções humanas, capturada nas palavras escritas há muito tempo, me lembrava que somos todos produtos das escolhas feitas por aqueles que nos precederam. Cada vida, cada história entrelaçada, contribuía para o tecido da minha própria existência. Ao final desta jornada emocional, encontrei não apenas respostas para as perguntas que me assombravam, mas também um novo senso de propósito e conexão com minha herança familiar. As revelações transformaram não apenas minha compreensão do passado, mas também minha visão do futuro, onde as histórias antigas se misturavam com novos começos e promessas de esperança. Encerrando o ciclo de descobertas, percebi que a jornada pelo passado não terminava com o fechamento das cartas antigas, mas sim com a aceitação e celebração das histórias que moldaram minha jornada até aqui. A busca por verdade e significado era uma constante, um lembrete de que o passado e o presente estão entrelaçados de maneiras que só podemos começar a compreender quando nos permitimos mergulhar nas profundezas de nossas próprias histórias. Com um coração pleno de gratidão e entendimento renovado, eu fechei o último envelope, sabendo que as histórias que descobri nunca seriam esquecidas. Elas se tornaram parte de mim, uma herança viva que guiaria minhas escolhas e me lembraria sempre da profundidade e da beleza de ser parte de algo maior do que eu mesmo.